15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B inicia nessa sexta-feira eletrizante, como sempre, um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos, se não o mais disputado, né? Você tem aí diferenças pequeníssimas, um achatamento histórico entre o primeiro até o décimo primeiro colocado, muita gente brigando e é uma rodada que promete emoções. Eu te conto tudo logo depois da vinheta, fica aqui que eu já volto com todos os detalhes. Fala, torcedor brasileiro, seja bem-vindo aqui ao canal Ilhatube. Esse é um espaço voltado em especial para os torcedores do esporte, onde nós produzimos conteúdos diariamente. No entanto, em capítulos como o de hoje, a gente fala da Série B como um todo, fala do futebol brasileiro. Então, você é bem-vindo aqui para me acompanhar, porque certamente o seu time vai ser mencionado e o prognóstico dele para a rodada que se inicia nessa sexta-feira vai ser dado aqui também. Beleza? Se você não é inscrito ainda, eu aproveito e te faço o convite que você se inscreva, deixe seu like, ative o sino das notificações. Se você puder, compartilhe aí também para um amigo, para que o canal cresça mais e mais com a sua ajuda. Eu já te agradeço. A 15ª rodada, é importante mencionar, torcedor, terá um jogo atrasado, complemento dessa rodada somente na quarta-feira, que será o jogo entre Operário e Goiás, partida a ser disputada na quarta-feira no Germano Kruger, às 21 horas, isto porque o Operário tem um calendário aí ajustado em função de estar ainda disputando a Copa do Brasil, então o jogo acabou não podendo ser nesse final de semana, sendo colocado para o meio da próxima semana. Inclusive isso impactou também no jogo Sport e Operário, que seria na sexta, dia 19, melhor dizendo, e por enquanto ainda não tem nova data divulgada pela CBF. Mas vamos lá, começando, a Ponte Preta enfrenta às 19 horas no Moisés Lucarelli o Mirassol. A Ponte, nesse momento, 13ª colocada, tem 17 pontos. O Mirassol vem aí com 22 pontos na sexta colocação, inclusive nos últimos 3 jogos vem sem perder, né? Empatou 2 vezes e na última terça-feira venceu o time do CRB em jogo em Mirassol, que o fez subir novamente na classificação. Já a Ponte vem também de 3 jogos sem derrotas, no entanto, os 2 últimos jogos ele acabou empatando, o time do Nelsinho Batista, né? Empatou com o Brusque, e a Ponte, antes do Brusque, também havia empatado o Derby Campineiro com o Guarani. Minha aposta para esse jogo, empate. Isso porque o mando da Ponte pode prevalecer em relação a não perder o jogo, no entanto o Mirassol é mais time, então eu coloco aí como palpite a igualdade no placar. Também nessa sexta-feira, o Botafogo de Ribeirão Preto enfrenta no estádio Santa Cruz o Amazonas às 21 horas. O Botafogo, que vinha de uma sequência super positiva, né, até o jogo contra o Sport, no entanto, após o empate, acabou tendo a sua reação freada e na última rodada, inclusive, acabou perdendo o jogo para o Ituano, que até então era vice-lanterna, um resultado que era considerado improvável, então deu uma baixada aí na moral da Pantera lá do interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, né? Além do banho de água gelada ali, de levar o gol contra o Sport praticamente no último lance do jogo, na rodada de número 13. Já o Amazonas, a Onça lá de Manaus, está em 16º colocado, tem 16 pontos e nos últimos jogos venceu o Coritiba na 12ª rodada por 1-0 lá em Manaus, empatou com o Avaí na 13ª rodada e na última rodada foi derrotado na última segunda-feira de virada pelo Vila Nova lá em Manaus. É um jogo em que acredito eu que irá prevalecer o mando de campo do Botafogo. Acho eu que o Botafogo deve voltar a praticar aí o seu bom futebol. Estava cheio de desfalques por lesão, por cartão. Esses desfalques devem voltar a compor o time. Então acho que o Botafogo tem mais time, tem inclusive mais experiência na competição e eu aposto na vitória da Pantera de Ribeirão Preto. Também nessa sexta-feira, às 21h30, na Curuzu, teremos um bom jogo de futebol entre Paysandu e Ceará. O Paysandu, campeão da Copa Verde, Ceará, campeão cearense, porém ambos ainda não reluziram na Série B.
O Vozão de Porangabuçu é o 11º colocado nesse momento com 19 pontos e 5 vitórias. E já o Papão da Curuzu tem 17 pontos e 3 vitórias. Na última rodada, o Ceará acabou sendo derrotado em casa pelo Santos por 1-0, enquanto que o Papão foi até Curitiba e empatou com o Coxa fora de casa. Acredito eu que, inclusive por estar vivendo um momento turbulento fora das 4 linhas, o Ceará vem tendo aí problemas constantes com o transfer ban. A janela que o Ceará está projetando fazer agora em julho não me parece ser uma janela muito boa, sobretudo com jogadores vindos da Série C. Já o Paysandu se reforçou com nomes interessantes como o Casares e vem tendo uma evolução ainda não acelerada como a torcida alviazulina gostaria, mas acredito eu que o Papão vai fazer valer o seu mando de campo e vence apertado o Ceará, que tem que abrir o olho, porque se continuar com esses problemas de transfer ban, de atraso de pagamento de salário, perdendo atletas, o Vozão vai ter dificuldades aí, quem sabe até para se manter. Era um time que eu apostava como favorito ao acesso, desde que não tivesse esses problemas financeiros que vem ocorrendo. Isso pode descarrilhar o trem do Alvinegro de Porangabuçu. No sábado, às 17 horas, no Jorge Ismael de Biase, o Novo Horizontino enfrenta o Bugre Campineiro. O Novo Horizontino, nesse momento, é 7º colocado, tem 22 pontos e o Bugre continua ali afundado na lanterna. O Bugre acabou perdendo na última rodada o jogo contra o Sport, também se ressentiu de bastante desfalques, teve a expulsão também ali do atleta Yuri, né, após entrar de formatura no Barleta, e parece viver uma crise que não tem fim. Já o Novo Horizontino conseguiu uma importantíssima vitória sobre o Avaí, jogando na ressacada. O Novo Horizontino sempre conquista aí resultados inesperados, né? Vide a vitória contra o Sport, é o melhor mandante, ou melhor, o melhor visitante, né? Vide a vitória contra o Sport, agora a vitória contra o Avaí, fora de casa. No entanto, na 13ª rodada, o Novo Horizontino havia se complicado jogando com o Mirassol no mesmo estádio em que ocorrerá a partida deste sábado. Eu aposto no Novo Horizontino. O time de Eduardo é um time mais compacto, tem bons jogadores, né, como Douglas Baggio, como Fabrício Daniel, inclusive até boas opções de banco, como é o caso do Danilo Barcelos, que já passou por Recife, né, já jogou no Sport, o Raul Prata também, e acredito eu que o Novo Horizontino se valerá do bom momento que vive, né, 3 jogos sem perder, com 2 vitórias e 1 empate, e já o Bugre está cada vez mais difícil, cada vez mais improvável a permanência na Série B para 2025. Vitória do Novo Horizontino, crava aí. Na Arena de Pernambuco, o Sport enfrenta o Coelho das Minas Gerais. O Sport tem para esse jogo provavelmente o retorno do lateral Dalbert. O Sport vem se ressentindo aí de muitos desfalques nos últimos 6, 7 jogos. A expectativa é que o Dalbert possa voltar a atuar, né? Fez trabalhos com o time, subiu para fazer trabalhos físicos, esteve na transição, fez alguns trabalhos ainda que tímidos com bola, e os mais otimistas esperam que, quem sabe, também o Romarinho possa pelo menos compor o banco de reserva nesse jogo contra o América Mineiro. O América, que nesse momento é vice-líder, tem 25 pontos, o Sport tem 23 com um jogo a menos. O América vem aí de vitória importante sobre o Operário na 14ª rodada. Na 13ª havia perdido para o Goiás, mas foi um time que reagiu rapidamente, vai vir fechadinho, propondo o seu jogo de contra-ataque, tem valores individuais interessantíssimos, então o Sport precisa estar muito atento. Meu palpite, mando de campo do Sport vai se sobressair. O Sport, com essa vitória, deve assumir a vice-liderança, e daqui a pouco eu te explico por que a vice e não a liderança. Aliás, eu posso até já falar agora, vou quebrar o protocolo e pular alguns jogos aqui e já falar do jogo de quem eu acho que terminará a 15ª rodada na liderança, que é o Santos, que só joga na segunda-feira na Vila Belmiro contra o Ituano. O time do Ituano, treinado por Alberto Valentim, um time que tem muitas dificuldades, a defesa mais vazada do campeonato. O Ituano é vice-lanterna, sofreu até agora 32 gols em 14 jogos, ou seja, uma peneira, e o Santos vem aí fazendo um movimento de reação, venceu os 2 últimos jogos, venceu a Chape por 1-0 na Vila Belmiro, quando já existia uma pressão imensa pela saída do Fábio Carille, no último lance, no gol do William Bigode.
e na sexta-feira da semana passada venceu também o Ceará. Acredito que vai confirmar a reação do time do Peixe e engatar aí sua terceira vitória consecutiva. Torço que não, como bom torcedor do Sport Clube do Recife, torço que não, mas acho improvável e cravo o Santos como líder e vencedor deste jogo. Voltando ao sábado, o CRB enfrenta o Coritiba lá no estádio Rei Pelé. CRB nesse momento é 17º colocado, tem 13 pontos, tem 2 jogos a menos que a maioria dos seus adversários. Esses jogos ainda não tem data para ser pagos, né? Que é o jogo contra o Sport e também o jogo contra a Chapecoense, ou melhor, o Botafogo de Ribeirão Preto. E já o time do Coritiba vem ainda ali patinando, tentando chegar no pelotão que briga pelas 4 vagas. Coritiba nesse momento ocupa uma modesta 10ª colocação, no entanto tem 20 pontos, ou seja, 3 a menos do que o 4º colocado, Sport, nesse momento. No entanto, o Coxa não entra nessa rodada no G4, porque mesmo se vencer, tem uma vitória a menos que o 4º colocado, o Sport, que tem 7, o Coritiba só tem 5 vitórias, melhor dizendo, mas o Coxa vai para cima para tentar se aproximar, né, ali do pelotão lá no Rei Pelé. Então são 2 times que precisam muito de vitória e eu vou apostar aqui no empate com gols, né? O CRB tem ali um bom ataque com o Anselmo Ramon, né, com jogadores ali rápidos, como é o caso do Mike também, mas o Coritiba também tem bons valores individuais, como o Lucas Ronier, como o Figueiredo, o Leandro Damião, que vem devendo, mas é um jogador perigoso. Então estou apostando aqui no empate, provavelmente com gols, e o CRB periga ainda continuar dentro do Z4 após essa rodada, assim como também o Coxa não entra no G4 depois desse jogo. A gente chega agora nos jogos do domingo, torcedor. O Vila Nova enfrenta em Goiânia o Avaí às 16 horas. O Vila nesse momento é o 3º colocado, tem 24 pontos, 7 vitórias, e já o time do Avaí, que chegou a liderar o campeonato aí durante 2 ou 3 rodadas, saiu do Z4 na última rodada, tem 23 pontos, mesma pontuação do Sport. No entanto, perde no critério de número de vitórias. O Avaí só tem 6, o Sport tem 7, então vai ser um tira-teima bem bacana de ver. Eu comparo esse jogo inclusive com o mesmo nível de tensão e de disputa que será Sport e América, né? O 3º contra o 2º, e aqui a gente está falando do 3º, ou melhor, o quarto colocado, o Sport, contra o 2º, que é o América, e aqui a gente está falando do Vila Nova, que é o 3º colocado, contra o Avaí, que é 5º colocado. Pelo mau momento do Avaí, que nos últimos 9 jogos, nos últimos 3 jogos, não vem conseguindo somar aí resultados favoráveis, eu aposto no Vila, e o Vila deve ou pode adentrar no G4 após essa rodada, a depender dos outros resultados. Eu aposto que sim, porque acredito que o Sport vence o América, ou qualquer vencedor que tiver nesse jogo. Com a vitória, o Vila entra no G4 sem depender de nenhum outro resultado. Também no domingo, a Chapecoense enfrenta o Brusque, fechando os jogos do domingo em Chapecó, às 18h30. A Chape ainda está ali se resolvendo, se vai brigar pelo G4 ou se vai lutar contra a queda. Nesse momento é 12º colocado com 17 pontos. Já o time do Brusque tem tido dificuldades grandes ali de respirar no Z4. Nesse momento é o 18º colocado, tem 13 pontos em 14 jogos. Eu aposto no clássico aí catarinense da Série B em vitória da Chape. Operário e Goiás vão fechar a rodada somente na quarta. Tem água para rolar daqui para lá, então acho que não vale a pena já cravar, porque muita coisa pode mudar até daqui para lá, né? Mas se esse jogo neste final de semana fosse, eu apostaria no Goiás, mesmo jogando fora de casa, porque o Operário vem recentemente aí enfileirando maus resultados e parece que voltando ao lugar onde ele realmente deveria estar, ao invés de brigar pelas cabeças. Era um time improvável brigando ali pelas cabeças, e o Goiás, inclusive, vem aí com cavalaria reforçada, contratou bons jogadores agora, como é o caso do Edu, que é centroavante, o Matheus Gonçalves, que também já deve estrear aí nessa janela. O Goiás vem aí com a moral um pouquinho baixa, porque no último jogo acabou perdendo para a Chape, depois de uma boa vitória contra o América Mineiro. No entanto, tem um elenco mais qualificado, um elenco mais robusto, e acredito eu
que se nada mudar até a quarta-feira, se nenhum fato novo acontecer em relação a desfalques do Goiás, o Goiás vence esse jogo mesmo jogando fora de casa. Beleza, torcedor? Se você chegou até aqui, eu agradeço, reforço, deixa o like, inscreve, recomenda para um amigo e a gente volta a qualquer momento. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida. Até a próxima.